Atos no capítulo 11, verso 26, apenas a parte C do versículo. O texto diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Novamente, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Senhor, muito obrigado. Deus, fala-nos nesta noite. Ajude-nos na transmissão de sua palavra. Permita-nos, Deus, que sejamos alimentados nesta noite e que saímos daqui, ó Deus, um pouco mais parecidos com Jesus e conscientes, ó Deus, da missão que o Senhor tem dado à igreja. Fala-nos nesta noite para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos sobre as características de uma igreja que impactou o mundo. As características de uma igreja que impactou o mundo. Neste capítulo 11 de Atos, nós temos aí a famosa defesa do apóstolo Pedro, quando ele foi chamado à casa de Cornélio. Do versículo 1 até o 18, Pedro vai fazer a sua defesa, porque alguns irmãos começaram a questioná-lo por ele ter entrado na casa de gentios. E ele vai transcorrer ali na sua defesa a respeito da sua experiência. Ele vai falar quando ele estava na casa de Simão, orando no eirado, e vai dizer acerca da sua visão, daquilo que Deus transmitiu a ele através daquela visão, o desenrolar daquele manto com os animais imundos. E ele vai questionar o Senhor, dizendo que ele nunca colocou na sua boca animal imundo, porque era proibido para judeu fazer isso. Está lá na lei de Moisés. E Deus vai retornar com uma resposta, dizendo que ele não deveria tornar impuro aquilo que ele santificou, ou aquilo que ele purificou. E aí ele recebe na casa de Simão 3 homens enviados por Cornélio, e esses homens foram enviados ali para buscá-lo, para que ele pudesse explicar acerca das coisas que estavam acontecendo na casa de Cornélio. E aí Simão chega lá e começa a falar acerca das questões que dizem respeito ao cristianismo, aos ensinos de Jesus. E antes de Simão até mesmo fazer assim uma oração específica, o Espírito de Deus havia sido derramado naquela casa. E ele começa a explicar o porquê que ele estava ali, justificando a sua presença entre os gentios. E do versículo 19 até o final do capítulo 11, nós vamos ver aí acerca dos primeiros movimentos da igreja, dos primeiros envios de homens para a abertura de trabalhos, porque as pessoas saíram falando acerca da mensagem de Jesus nos lugares aonde elas estavam passando. Mas o que incentivou essas pessoas a saírem? Nós estamos aqui também neste capítulo diante de uma justificativa. Estevão havia sido morto e a igreja estava passando por aquele momento uma perseguição por causa do evangelho, por causa de Cristo. Os romanos não aceitavam que os judeus que faziam parte do Império Romano adorarem um outro Kyrios, que no grego é Senhor, né? O único que era reconhecido pelos romanos como Kyrios ou como Senhor era o imperador romano. E por causa dessas, de outras coisas, e também por causa da perseguição dos judeus, nós vamos ver aí também a questão envolvendo Saulo de Tarso, na morte de Estevão, e tantas outras coisas que incentivaram esses irmãos a saírem do lugar onde é que eles estavam. E no transcorrer desse percurso, os irmãos foram falando do evangelho até chegar em Antioquia. Antioquia é uma cidade no sul da Turquia que se desenvolveu tanto com a chegada do evangelho, apesar de ser a 3ª maior cidade do império, perdendo apenas para Roma e Constantinopla. Mas o desenvolvimento do evangelho ali foi tamanho que chamou a atenção dos irmãos em Jerusalém. E por causa desse envio de missionários, estando ali presentes Barnabé e com ele Paulo, os irmãos foram ali na igreja de Antioquia confirmados no Senhor e incentivados a permanecerem firmes no evangelho.
E por causa desse movimento, por causa dessa maneira dinâmica com que a igreja estava envolvida com a sociedade da época, e também por causa da maneira com que eles transmitiam ali os comportamentos do seu mestre, o texto vai dizer, o texto que acabamos de dizer, né, de ler, vai dizer que os discípulos foram pela primeira vez ali chamados de quê? De cristãos. Esse nome, irmãos, esse título, ele deve ser por nós tratado de forma muito honrada. A denominação mais honrada que foi conferida a um mortal, nós estamos diante dela aí no texto. Foram os irmãos ali chamados de cristãos pela primeira vez. Ou seja, uma denominação honrosa. Sugerido imediatamente a um cristão o nome de seu grande redentor, trazendo a ideia de uma relação íntima deste cristão com o seu mestre. E o pensamento aqui é que esse cristão está sendo recebido pelo seu líder que o escolheu. A fonte de todas as bênçãos, o autor da nossa salvação, a fonte de todas as nossas alegrias. Nós estávamos sendo aqui identificados com eles, ou os irmãos daquela época estavam sendo identificados com Jesus, sendo chamados de cristãos. Mas como nós estamos falando a respeito de características essas de uma igreja que impactou o mundo de sua época, eu gostaria de falar acerca de mais duas igrejas, antes de comentarmos acerca desta igreja de Antioquia. A primeira delas é a igreja de Jerusalém. A igreja que ficou conhecida e plantada ali pelo próprio Cristo, e sendo desenvolvida pelos apóstolos. E esta igreja, ela fica muito conhecida, principalmente quando nós vemos Atos no capítulo 15, e nós estamos ali diante do primeiro grande concílio da igreja, que ocorreu tendo a missão de apaziguar e dar também diretrizes aos cristãos gentios que estavam se convertendo por causa da pregação do evangelho que se propagara no mundo cristão daquela época. E por que esse concílio aconteceu? Os irmãos se reuniram ali, recebendo Paulo e Barnabé, para tratar acerca de algumas exigências que estavam sendo feitas por alguns fariseus que se converteram à fé, por alguns saduceus que se converteram à fé e queriam que os gentios convertidos guardassem o sábado e se circuncidassem, e cumprissem ali a lei de Moisés. Isso estava trazendo perturbação aos irmãos convertidos, aos pagãos convertidos. E aí Tiago se reúne com os irmãos, irmãos, vão prestar atenção aqui, a atividade dela lá, tá? Se reúne com os irmãos para que cessasse essa perturbação. E quando nós lemos o capítulo 15, nós vamos ver que no final, depois de toda a defesa exposta por Barnabé e Saulo, nós vamos ver a palavra final do apóstolo Tiago, dizendo que os irmãos convertidos não deveriam ser perturbados com a cultura judaica que era deles. Isso foi trazido para nós, mas eu quero sim que seja registrado aí, que esses irmãos convertidos se abstenham de comer carne sufocada e tudo aquilo que nós já conhecemos, né? Se abstendo ali também de relações sexuais ilícitas, e que se guardem contaminado do mundo. Essas eram as únicas exigências que a igreja de Jerusalém estava fazendo para aqueles irmãos na época. Também nós podemos falar da igreja de Éfeso, liderada por Timóteo. Atos, no capítulo 19 até o capítulo 21, vai falar a respeito desta igreja. E ela vai receber uma exortação do apóstolo Paulo a que vivessem uma vida piedosa, autêntica, despindo-se da velha natureza e revestindo-se do novo homem, que se renova para a glória de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, Paulo vai chamar Timóteo dessa igreja, dizendo: olha, vem para cá, eu preciso de você. Eu estou sozinho, eu estou para morrer, e é você que vai assumir meu legado. Eu estou mandando Tíquico para o seu lugar. E aí Timóteo é trazido a Roma e Tíquico é enviado para assumir esta igreja em Éfeso. Bom, depois dessas duas igrejas, nós não teríamos outra igreja a não ser Antioquia, porque são 3 igrejas que se destacam em Atos,
no trabalho missionário. Atos, no capítulo 11, verso 26, Antioquia vai possuir um testemunho impactante em meio a perseguições, demonstrando uma vida de testemunho. A vida cristã deve muito a esta igreja. A cristandade deve muito a esta igreja. Porque o evangelho se desenvolveu tanto ali que chegou a colocar as duas igrejas anteriores que nós falamos praticamente no bolso. Ela cresce e toma uma ascensão inigualável. E é uma cidade que pouco é falado e pouco é conhecida de nós. Logo no início do cristianismo, com a perseguição, muitos fugiram para Antioquia, hoje chamada Antaquia. Não é cidade de Anta não, tá, irmãos? É Antaquia, uma cidade no sul da Turquia. Tá? A cidade que conta hoje com cerca de 100 mil habitantes, localizada no sul aí, da Península Arábica, no sul ali da Turquia. Se a gente for ler com atenção todo o capítulo 11, vamos ver que essa cidade ela vai ser mencionada 6 vezes só nesse capítulo 11. No tempo do Novo Testamento, era a terceira cidade do Império Romano, como já falamos. Depois de Roma, citamos Constantinopla, mas é Alexandria, me perdoe. Foi um local muito importante para o desenvolvimento do cristianismo daquela época. A vida cristã dos irmãos que se desenvolveram depois deve muito à igreja de Antioquia. E coisas que foram desenvolvidas na história do Evangelho também devem ao legado desta igreja. Então, nós podemos aqui destacar 3 marcas desta igreja em Antioquia. A primeira delas é que era uma igreja cujos membros eram muito parecidos com Jesus. O próprio texto que acabamos de ler vai dizer acerca do termo cristão, que só aparece aqui depois de Atos 26, 28, né? Aparece em 11, 26, depois vai aparecer em Atos 26, 28, quando o rei Agripa vai declarar que quase foi persuadido a se tornar um cristão, por causa da defesa de Paulo naquela época. E em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 16, Pedro vai declarar a condição do cristão que sofre por causa do Evangelho. Portanto, assim são os partidários e seguidores de Cristo, ou seja, o povo santo do Senhor, ele é conhecido como esse termo de cristão, ou seja, pequenos cristos, pessoas que são adeptas ao cristianismo. Em Antioquia, que tinha por capital, aliás, Antioquia era a capital da Síria, naquele tempo, por ser a terceira cidade maior do mundo, o evangelho chegou até lá e floresceu de tal maneira que superou Jerusalém no enfoque missionário. E através dela, missionários foram enviados a várias partes do mundo para plantar igrejas. Os crentes daquela igreja eram tão importantes, ou eram tão ativos na igreja, chamaram tanta atenção que eles foram ali chamados de cristãos. Quando as pessoas olhavam para aqueles crentes, sentiam que estavam olhando para o próprio Cristo. E que isso era necessário. E que já estava sendo declarado não somente por esse título, mas principalmente pelo testemunho daqueles irmãos da igreja de Antioquia. Bem, em Romanos, no capítulo 29, no capítulo 8, verso 29, Paulo vai declarar que de antemão, ou porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Paulo vai mostrar aqui o que estava acontecendo com aqueles irmãos daquela época. Nós devemos nos envolver com Cristo de tal forma que as pessoas nos confundam com o próprio Cristo. Nós devemos nos envolver de tal forma com Jesus que o brilho de Cristo venha refletir em nós, a fim de que as trevas se dissipem aonde nós estivermos. Mas no texto específico aqui de Romanos, no capítulo 8, Paulo vai mostrar, pela própria ordem da eleição, que as aflições dos fiéis nada mais são do que a maneira pela qual eles são conformados à imagem de Cristo. E que isso era necessário, já que ele havia declarado que, portanto, não haveria razão daqueles irmãos se entristecerem. Olha, eu quero dizer para vocês que vocês devem estar alegres por estarem passando essas aflições por causa do nome de Cristo. Por causa do nome de Cristo.
E são essas as aflições que nos tornam mais parecidos com Jesus. As aflições provocadas por causa da pregação do Evangelho, por causa do testemunho do crente, são essas as características daqueles que se parecem com Jesus. É isso que estava sendo observado na igreja de Antioquia. E é por isso que nós precisamos estar atentos a essas aflições que muitas das vezes nos vêm por causa do testemunho. Hoje em dia, não existe aflição por causa da pregação do Evangelho, principalmente no Brasil. Mas às vezes a aflição vem por causa do seu testemunho no seu trabalho, por causa do seu comportamento na sua família, por causa do zelo que você tem para com a verdade em Cristo, por causa da maneira com que você se comporta, não negociando os princípios da fé. E isso, muitas das vezes, ou até mesmo em proporções não tão grandes assim, mas em alguns casos, consideravelmente pesadas, nós somos submetidos a constrangimentos. Eu não sei se já é uma lei aprovada pelo parlamento, mas um deputado aí apresentou um projeto de lei, deputado federal, contra os jargões dos cristãos. Você precisa de Jesus, está faltando Deus na sua vida. Isso aí, se virar lei, se você falar, eu falar, é crime. Isso não é perseguição? Foi apresentada essa lei no parlamento. Não sei como é que está a votação, não sei como é que está a discussão, mas a coisa está acontecendo devagarzinho. Em uma das mensagens do pastor Cleilson, ele fala sobre isso. Ele comentou isso aqui ontem também. Falando que a perseguição não virá escancarada assim, não. Ela virá velada, ela começará velada. Quando nós menos pensar, a coisa já está acontecendo. E é por isso que nós temos que nos aproximar de Cristo, através da leitura da palavra, da oração, da comunhão, da dinâmica da igreja, para que nós estejamos fortes, a fim de que quando esse momento chegar, estejamos preparados e arraigados para suportar isso. E vai vir. Não pensemos que só acontece lá. É igual o ser humano é levado, né? Só acontece com o outro, nunca acontece comigo. Só entra na casa do outro, não vai entrar na minha casa. Nós precisamos estar preparados, meus irmãos. O Senhor nos chama para isso. Portanto, devemos possuir uma vida piedosa, pois ela é a base do testemunho eficaz, entendendo que as aflições da nossa vida cristã é que nos credenciando assim o nosso testemunho, que vai à frente da nossa pregação. Por causa do impacto da vida daqueles crentes, uma numerosa multidão se agregou àquela igreja para receber o ensino da palavra de Deus. Quando o seu testemunho começar a contaminar a rua onde você mora, quando o testemunho nosso, enquanto igreja, começar a contaminar essa região, as pessoas virão para ouvir a palavra de Deus, porque elas verão Cristo na minha e na sua vida. Então, a primeira característica é que os crentes devem se parecer com Jesus. A segunda é que era uma igreja que nasceu debaixo de grande perseguição. Atos, no capítulo 11, versos de 19 a 25, depois você lê na sua casa, que é uma leitura extensa. Aqui, a realidade era de uma igreja que nasceu em um período obscuro e sombrio para o Evangelho, pois o contexto era de perseguição. Mas, mesmo assim, os crentes, através da graça de Deus, produziam um testemunho impactante naquela região. A igreja de Jerusalém atendeu a agenda missionária estabelecida por Jesus, em Atos, no capítulo 1, verso 8, sendo os discípulos instruídos a testemunharem até os confins da terra, começando em Jerusalém. E aí o texto vai dizer: e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois do martírio do diácono Estevão, naquele tempo de amarga perseguição, exceto os apóstolos, todos foram dispersos de Jerusalém. Está lá em Atos, no capítulo 8, verso 1. Mesmo Saulo, consentido na morte de alguns,
O evangelho impactou a região. Porém, os que foram dispersos não saíram lamentando, mas iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Atos capítulo 8, verso 4. Cada crente era um missionário. Esses crentes que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. As boas novas do evangelho chegaram àquele território gentio por causa do vento da perseguição. Atos capítulo 11, versos 19 e 20. Vamos ler lá? Atos capítulo 11, versos 19 e 20. Diz o texto: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A perseguição não destrói a semente do evangelho, meus irmãos. Ao contrário, ela espalha a semente do evangelho. A igreja perseguida é a mesma que conta com a mão do Senhor e com a sua graça. Essa igreja, mesmo no meio da dor, ela vê multidões chegando para receber a instrução da palavra de Deus. A igreja brasileira, ela será assim, submetida a tempos difíceis, pois está numa situação deplorável. Eu quero trazer um dado aos irmãos aqui, e recente, dado de 2018. Que foi registrado lá na Fox News, por um pastor americano, ali numa igreja da Califórnia. Menos de 20% dos cristãos obedecem os princípios bíblicos de contribuir, não só financeiramente, mas também com a dinâmica da igreja local, e que apenas 5% deles compartilham a sua fé com um não cristão. Mais da metade dos membros da igreja frequentam os cultos uma vez por mês, ou menos. Isso quando não querem algo de Deus ou para simplesmente aliviar a sua consciência. Portanto, fica-nos a pergunta: como podemos, como igreja de Cristo, enfrentar uma cultura agressiva como a nossa? Onde todos os dias vemos na TV, rádios e jornais, em sites de internet, uma avalanche de informações promovendo o adultério, a promiscuidade, a relativização da moral e a descrença no Deus Todo-Poderoso. Se nós mesmos não temos o devido compromisso com o Senhor. E olha que isso aqui são dados de coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, ou seja, toda a cristandade está contaminada pelo esfriamento e pela apostasia, falta de compromisso com o evangelho. Não tem como a propagação do evangelho avançar se aqueles que já foram alcançados estão na inércia do descompromisso. O mais sério que nos preocupa, meus irmãos, é que o compromisso, em primeiro lugar, não é com a igreja, principalmente a igreja local, mas é o compromisso com Deus. Se a minha vida cristã social, vamos dizer assim, quando eu digo cristã social, eu estou falando em conjunto, né? No corpo de Cristo, ela não está bem, quem dirá a minha vida pessoal? Como está a minha vida pessoal com Deus? Porque com certeza aqueles irmãos que impactaram a vida daquelas pessoas que estavam à sua volta de então, com certeza eles tinham uma vida piedosa, uma vida cristã dinâmica, uma vida cristã provada. E nós precisamos nos preocupar com isso. Precisamos aproveitar os ventos favoráveis a nós, porque quando vier os desfavoráveis, nós estaremos firmes. Mesmo que nós não sejamos uma igreja que nasceu debaixo de perseguição, que possamos buscar o compromisso verdadeiro com o evangelho. Os nossos filhos estão crescendo, o que eles vão receber de nós? Precisamos buscar esse compromisso, a fim de que esta igreja seja um exemplo para nós na nossa prática cristã. Em terceiro lugar, ela era uma igreja que priorizava a obra missionária.
Atos, no capítulo 13, versos de 1 a 3, nós vamos ler ali, ver ali, o famoso texto que fala a respeito dos irmãos que se reuniram para separar aqueles que haviam de ser enviados para Antioquia. Os irmãos se reuniram ali, fizeram oração, o Espírito de Deus indicou a eles, e sob imposição de mãos, Paulo e Barnabé foram separados para serem encaminhados para Antioquia. Por isso, ao chegarem ali, os missionários que foram enviados pelos irmãos, passaram a receber a instrução da palavra de Deus, orando, jejuando, conforme diz o texto. O Espírito diz a essa igreja para separar 2 líderes. Às vezes nós ficamos aqui pensando o que fazer, e oramos ao Espírito de Deus. Eu não sei quanto tempo esses irmãos oraram para que os 2 fossem separados. E nós precisamos dar importância à oração, a busca da orientação do Espírito de Deus para que haja uma decisão correta para a igreja, a começar daqui, reverberando nos membros da igreja. Tamanha era a importância da intimidade que aquela igreja tinha com o Espírito de Deus. Portanto, a partir do momento que o Espírito de Deus orientou aquela igreja a separar os 2 líderes, a igreja não questiona nem adia, mas de pronto obedece à orientação do Espírito de Deus. Barnabé e Saulo receberam a imposição de mãos e foram despedidos para o campo missionário. Muito embora Antioquia fosse uma grande metrópole, os crentes entenderam por direção do Espírito de Deus que o evangelho precisava ir além, atravessando fronteiras, chegando até os confins da terra. Foi de Antioquia que os mestres daquela época foram primeiramente enviados com o propósito definido de espalhar o cristianismo. Foi a partir daquela cidade que os líderes foram enviados pela primeira vez para plantar igrejas, igrejas organizadas, igrejas com status de instituição irregulares. Como precisamos entender que o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja e em todo o mundo. Somos uma igreja bem-aventurada, meus irmãos, falando de nós aqui, pois o Senhor nos deu irmãos da África para atender. Eu não poderia, num culto de missões, deixar de falar dos irmãos de Moçambique, da necessidade daqueles irmãos. Quando olhamos para os nossos filhos, eu sempre falo isso. Pai, vamos no supermercado e compramos. Mas lá eles não têm isso. E graças a Deus que o Senhor tem nos dado oportunidade para contribuir com aqueles irmãos. Não somente com o equipar do evangelho, o equipar do templo, né? Mas também oferecer ali um salário pastoral, alimento para aquelas crianças. Irmãos, nós precisamos participar mais. Não só esperar a igreja de forma coletiva, mas buscar a liderança da igreja. Pastor, eu quero participar. Como é que eu faço? Eu quero ofertar para os irmãos em Moçambique, eu quero participar. O senhor tem vídeo aí, me mostra como é que está lá. A última situação que aconteceu com os irmãos é que um dos filhos do pastor Rosário Ernesto teve a sua casa queimada. Não se sabe se foi por causa de perseguição ou se foi simplesmente por um acidente. E graças a Deus que não tinha ninguém na casa. A nossa igreja enviou ajuda para a reconstrução da casa do filho do pastor. É motivo de glorificarmos a Deus. Você está participando da construção do reino de Deus naquele lugar. Os irmãos receberam bicicletas ali, dadas por ofertas que você tem contribuído na igreja. Para que os pastores façam as visitas nas demais. São 3 igrejas ali. E a nossa igreja aqui tem dado assistência para eles. Então nós precisamos olhar para esse contexto e colocarmos nos momentos de oração, apresentando o pastor Rosário Ernesto, as 39 crianças ali órfãos por causa da guerra, a esposa do pastor, eu acredito que chama Luzia, se não me engano, as visitas, a própria situação do local, né? O ano passado, se não me engano, o pastor Rosário Ernesto perdeu o irmão, vítima de ataque de crocodilo. O crocodilo levou o irmão dele embora. Nós precisamos olhar para essas coisas e nos quedar diante de Deus e colocar
esta igreja diante do Senhor, a fim de que o Espírito de Deus continue movendo no nosso meio e renovando o nosso interesse, o nosso sentimento de poder contribuir mais com os nossos irmãos ali. E concluindo, irmãos, cada igreja deve ser uma agência missionária e cada crente deve ser uma testemunha. Antioquia não reteve apenas para si o que recebeu. O evangelho precisa ser anunciado a tempo e a fora de tempo, aqui e ali e além fronteiras. Essa é uma tarefa imperativa e impostergável, intransferível. Precisamos saber o que o campo missionário precisa. O Tiago, o missionário lá do Camboja, está aí no Brasil, vai ficar aí de férias um tempinho, acho que uns 2 anos, tirou aí licença. Está lá em Belo Horizonte visitando família, contando das coisas que o Senhor fez através da vida dele. Que a gente possa estar sempre, né, lembrando dele, orando por ele. Precisamos saber que o campo é o mundo, a igreja é o método de Deus e o tempo de Deus é agora. Mateus capítulo 24, verso 14, o texto diz assim: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações e então virá o fim. Martinho Lutero vai dizer que deve haver uma publicação universal das boas novas do reino para um testemunho a todas as nações, fazendo com que a mensagem do evangelho seja notória através das nossas vidas para todos os homens. O que nós comentamos aqui, que a obra de Noé seja o nosso exemplo, a fim de que o nosso testemunho seja visível a todas as pessoas, para que elas conheçam o que Deus está fazendo. A questão da conversão é com o Espírito de Deus, porque o fim está próximo, meus irmãos. O Mestre está voltando para buscar a sua igreja. Amém? E se você é a igreja do Senhor, existe uma promessa sobre sua vida, sobre a minha vida. Estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Vamos orar?